para as crianças. Hoje eu vou orar por você. Amém? Vem cá, as crianças. Vem cá. Vocês estão preocupados com o pastor? Vem cá. Cadê ele? Cadê João? Não veio não? Não veio. Não veio não? Antônio também não veio. Aí. Quem vai orar? Vem orar? Então eu oro com você. Bom? Vamos orar. Senhor, nós louvamos muito a nós. Pedimos a Deus que o culto que as crianças terão com a irmã Amélia seja para o engrandecimento do conhecimento delas, que elas cresçam em graça e conhecimento da tua vontade. A Deus, que a tua palavra seja, a Deus, a luz da vida dos nossos filhos. Abençoe a tia Amélia em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos? Vamos lá? Vamos caminhar para lá. Vai, menor. Vai lá. Vai lá, cadê? Ficar aqui comigo? Irmãos, foi dado a alegria de hoje chamar aqui e apresentar a vocês, vocês não conhecem, o Vitor Humberto, que hoje será o vereador dessa noite. E quero convidá-lo, ninguém conhece, ele veio de outra cidade e estará aqui nos agraciando com a palavra. Irmãos, com muita alegria e eu participo desse momento de estar aqui hoje, 20 anos, numa igreja organizada, em que o Roberto faz parte dessa história de 100 anos, na organização da igreja. O Roberto já caminha conosco e sempre eu vejo que o Roberto ele nunca, que eu saiba, deixou de dizer assim, não, hoje eu não posso estar sempre ele, nos abençoando, com a palavra abençoada, sempre pronto, como um obreiro tem que ser, pronto a ouvir, chamado e dizer, fique aqui, uma honra muito para ele. Eu hoje estar aqui, no dia do aniversário, e para aprendi e aprendido e acredito que deveria ainda. Vamos orar, irmãos. Fique de pé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero louvar e exaltar o teu nome pela vida do teu. E nesse tempo oportuno que o Senhor, ó Deus, eu a ele estar aqui em São João da Barra, junto com a igreja presbiteriana em São João da Barra, há mais de 20 anos. Ó Deus, e o Senhor é abençoado a vida dele e ele é abençoado a nossa vida. Pai, muito obrigado pela vida desse homem, sempre disse sim ao seu chamado, ao que o Senhor tem colocado na mão dele a fazer. Ele não, ó Deus, vai para um lado nem para o outro, não tenta fugir dos homens, ele sempre está pronto. Pai, que nessa noite não seja diferente, abençoe ricamente o poder, e que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, já ministrou no coração dele, a Deus venha, a Deus, sobre nossas vidas nessa noite, que em boa coração, a Deus, necessitado de, ó Deus, ser curado, ser, ó Deus, ministrado e sarado pela sua palavra. Que ele seja, Deus, mais uma vez, lava as suas mãos, abençoe em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor use assim poderosamente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Boa noite a todos. Obrigado, presidente, por essas palavras. Pastor Wilson ainda está ali debilitado, né? Está pedindo ajuda, pedindo socorro. Deus continue te abençoe. Ele fala há mais de 20 anos, 20 anos de organização da igreja, né? Ele fala há mais de 20 anos que nós estamos aqui. Então eu vou deixar para você fazer a conta, você que é bom de matemática, faz a conta. A primeira vez que essa igreja que se reuniu, ela estava nascendo, o dia do seu nascimento foi em janeiro de 1988. Você faz a conta aí, que quantos anos, né? O primeiro dia, no parque da igreja, eu me fiz presente. Não foi o parqueiro, não. O parqueiro foi o pastor Alberto. Mas eu, no primeiro dia, já estava presente aqui. Então, em janeiro de 1988, eu, a minha esposa, dona Rosane, que está ali, né, fica de perto as pessoas que não te conhecem, boa parte já conhece, dona Rosane também estava presente, e Gustavo estava aí com 8 meses, mais ou menos. Né? Gustavo também, meu filho, está ali, estava em torno de 8 meses. Hoje está com 50 anos. Queridos, aniversário da igreja. Data de aniversário, a gente festeja ou comemora como data de nascimento, né? A gente está festejando o aniversário como data de nascimento. Mas raramente se fala no dia do nascimento. A não ser numa ocasião muito especial, ou quando as senhoras da igreja, a SAF, resolve fazer uma homenagem lá para alguém, uma das senhoras da SAF, para um oficial da igreja. Aí tem uma esposa assim, bastante dedicada, em que ela tem um registro, então que a mãe daquela pessoa esteja presente e que se faça o registro do primeiro dia daquela pessoa por algum evento, por algum motivo específico. Tirando disso, normalmente nós comemoramos o aniversário, eu estou falando dos nossos aniversários, né? A gente comemora agradecidos ou agradecendo com gratidão do coração, quando a gente convida as pessoas para a festa, para comer os doces, comer o bolo. Você ontem foi impedido de fazer isso. Em geral, a gente convida para agradecer por mais um ano de vida. Não é assim, normalmente? Por mais um ano de vida. Por mais um ano de vitórias. E se há vitórias, ou se houve vitórias, é porque houve lutas, houve desafios. Se tem vitórias, porque tem conquista. Mas nem sempre nós somos visitados por vitórias, nem sempre vencemos. Algumas vezes nos entristecemos, algumas vezes nos aborrecemos, nos decepcionamos, e alguns dos eventos da vida, eles ficam para trás ou passam como foram, como deveriam ser. Nem sempre com conquista, com vitória, na maneira que a gente entende conquista ou vitória. Às vezes as lutas vieram e a gente tem sido derrotado. Vamos assim rapidamente, só para ilustrar. Uma pessoa que está enferma e nós lutamos com essa pessoa que está internada, e pode ser uma doença terminal, e que lutamos, oramos, e no final a pessoa morreu. E aí a gente pode considerar que não vencemos. Só por isso que eu disse, depende da maneira que a gente encara o que é vitória. Então, nesta noite também, de aniversário, eu quero falar sobre gratidão. Gratidão ao Senhor. E para isso nós vamos ver, em primeiro lugar, o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo São Paulo, à igreja de Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica. Então, uma carta escrita aos Tessalonicenses, esse é o título da carta, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 5. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos nesta carta do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, nós vamos estar lendo o versículo de 16 até o versículo de número 24. Diz assim então
o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos daquela igreja. Exorta, capítulo 5, a partir do versículo 14. Do versículo 14 até o versículo de número 24. Exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa mesma palavra registrada na tradução da Bíblia Viva está assim: estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração, sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. O versículo 18, que aqui nessa versão que nós lemos, que é a maioria de nós tem essa versão, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse mesmo versículo de 18, na Bíblia, linguagem de 8, na linguagem de hoje, está escrito assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Há uma citação, há um título que diz o seguinte: não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Temos falado, ouvido, por meio da mensagem exortativa, que precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer, irmãos, precisamos fazer a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Isso significa que esse fazer a vontade de Deus deve ser como um ato de obediência, de adoração, pois isso tem recompensa. Quando obedecemos a Deus, quando obedecemos a sua palavra, por isso nós precisamos ser obedientes a Deus, precisamos fazer em obediência à sua vontade, isso há recompensa, isso tem recompensa. Gratidão. Se nós estamos falando de gratidão, gratidão é um estado de espírito. Ser agradecido é fácil quando recebemos uma dádiva, um benefício, um presente, um elogio, um gesto de compreensão, um presente, um consolo, uma cura, uma solidariedade, um sonho realizado. Ser agradecido é fácil quando recebemos algo que preenche o vazio, que preenche, que satisfaz uma das nossas necessidades ou aquela necessidade que grita no momento. Temos orado, oramos, vocês tiveram a experiência ontem do pastor Wilkes, que precisou ser socorrido, foi para a emergência e que vai precisar fazer uma cirurgia, certo? Quando fizer essa cirurgia e for curado, ou se o Senhor quiser resolver fazer uma intervenção
com que essas pedras sejam expelidas, gratidão no coração do pastor Luiz. E agora há uma prática entre nós que, quando recebemos uma bênção, vamos então fazer um culto de gratidão. E esse culto de gratidão pode ser na minha casa, marcamos um culto de gratidão na minha casa, ou marcamos um culto de gratidão na igreja. É um culto de gratidão, vamos agradecer a Deus pela bênção recebida. Certa ocasião, uma irmã estava com a sua mãe, bastante mal, no hospital. Apesar de rimar aqui, né? Mal no hospital. Estava no UTI, já há alguns dias, e a igreja estava orando para a mãe dessa irmã, que também era uma crente, uma evangélica, e que a cada semana a notícia que a gente recebia é que o quadro estava piorando. E aí eu encontro com essa irmã e faço essa pergunta para ela. Faço essa citação que eu acabei de fazer para vocês. Normalmente, quando recebemos uma bênção, nós fazemos um culto de gratidão. Ou fazemos um culto na igreja, ou fazemos um culto em casa. Agora me diga uma coisa: e se sua mãe morrer? O que nós fazemos? Fazemos um culto de gratidão. Vê, percebe? Quando eu chamei a atenção lá, depende do que a gente chama de vitória. Porque então, se foi curado, é uma vitória. Se foi curado, eu faço um culto de gratidão. Mas e se não foi? O que eu faço? E quem escreve esta carta aos Tessalonicenses nada mais é do que o apóstolo Paulo, o mesmo que vai dizer lá em Filipenses, escrevendo lá para os irmãos em Filipenses, ele vai dizer o seguinte para aqueles irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer isso lá no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me concede as forças necessárias, que me capacita para suportar. É diferente de apoderar-se. Esse versículo, essa palavra, é pronunciada por nós, pensada por nós, imaginada por nós, como tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é tudo? E a gente pensa em poder possuir qualquer coisa, poder fazer qualquer coisa, mas aqui, tudo posso naquele que me fortalece, não é não tem o sentido de se apropriar, não tem o sentido de tomar posse, não tem o sentido de conquistar, aqui tem o sentido de ser capacitado. Tudo posso. Percebe que ele vem citando toda aquela situação que ele vai estar passando. Ele disse: tudo posso, eu aguento firme, eu suporto, porque é ele que me capacita. É Ele que me fortalece. Então eu tudo posso suportar naquele que me dá força, que me capacita para que eu suporte. Verso 4 e 7, especificamente no verso 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Ansiedade. Ansiar. Já tem sido dito que a ansiedade e a depressão
tem sido as doenças ou o mal do século. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa antes da pandemia e foi constatado, uma pesquisa mundial, e foi constatado que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pode ser que pós-pandemia outros países tenham conquistado esse primeiro lugar. Mas antes da pandemia, o Brasil conquistado o país mais ansioso do mundo. Agora, olha só que paradoxo. Olha só que contradição. O Brasil é um país que tem muito sol, tem uma extensão litorânea enorme, praia, país do futebol. Vou falar baixinho, pelo menos é. Depois daquele 7-1 da Alemanha, deixa eu não vamos pular essa parte, né? País do futebol, país do carnaval, país do samba. Mas não é o país da alegria? Não é o país da festa? Provavelmente o país que mais feriado se tem. E com detalhe, boa parte desses feriados são feriados religiosos. É um dos países mais religioso do mundo, considerando aqui especialmente a América Latina. E se desponta como um país que o evangelho, os evangélicos crescem exponencialmente. E como então a gente vai explicar? Então é um paradoxo, é uma contradição. Se é um país da alegria, como pode ser então um país mais ansioso? Porque outros fatores que não cabem a gente conversar aqui agora, outros países. Então, o que é ânsia? Ansiedade, ânsia. Ânsia é uma inquietação da alma causada por impaciência e por incerteza, que afeta o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E afeta também a nossa mente, o psicológico, a razão, o bom senso. A alegria do mundo baseia-se sobre bens visíveis, sobre motivos passageiros, mas o regozijo do crente, a alegria do crente, depende diretamente da sua comunhão com Deus, que se dá por meio da fé, que é a condutora da realização ou da relação homem-Deus. Sem fé, segundo a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por meio da fé, e é a fé que é essa ponte, essa ligação na relação do homem com o seu Criador, do homem com Deus. Quem confia em Deus durante o dia, quando há luz, confiará também durante a noite, quando há escuridão. Quem tem fé, quando as coisas vão bem, verá que essa mesma fé é uma fortaleza na hora das dificuldades. Deus socorre a todos, mas principalmente socorre aqueles que o adoram como Rei Deus e que o deixa reinar em suas vidas, que o deixa dirigir as suas atitudes diárias. Por isso devemos ser um adorador em tempo integral. Quando eu estou na igreja, eu sou um adorador. Quando eu estou no culto doméstico, no culto do lar, eu sou um adorador. Quando eu estou numa reunião de célula, eu sou um adorador. Quando eu estou num evento gospel, eu sou um adorador. Eu sou adorador e devo ser um adorador em tempo integral. Eu sou um adorador onde quer que eu esteja, porque eu sou filho e não deixo de ser filho do Deus vivo, de Deus Pai, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na escola, no trânsito, onde quer que eu esteja, eu sou um adorador. Eu preciso ser um adorador de tempo integral. Paulo, o apóstolo Paulo, é o mesmo que vai dizer: foi-lhe posto o espinho na carne, mas isso vai fazê-lo conhecer a sua impotência, a sua imperfeição, a sua incapacidade, e levá-lo a experimentar o poder e a graça de Deus. É o espinho na carne que incomoda. É o espinho na carne que vai impedir com que ele se sinta autossuficiente.
ele diz que orou 3 vezes. Em 3 ocasiões ele ora, pedindo que Deus retirasse o espinho da carne. Mas a resposta que ele vai ter do Senhor, a quem ele está pedindo para retirar o espinho da carne, a resposta que ele vai ter será: então ele, o Senhor, a quem eu estava pedindo para tirar o espinho da carne, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E fraqueza aqui não é carne fraca, mas fraqueza aqui é incapacidade, é imperfeição, é impotência. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, segundo ele, o apóstolo Paulo, de boa vontade, pois, voluntariamente, agradavelmente, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esvazio de mim mesmo. Me sinto fraco. E aí, quando eu sou fraco, quando eu estou despido ou desprovido da minha autossuficiência, da minha sabedoria humana, é que Cristo faz morada, faz lugar e usa como instrumento para a honra e para a glória dele. Se tomarmos como exemplo a cura dos 10 leprosos que Jesus operou, podemos dizer que 90% das pessoas não sabem agradecer, ainda que tenham recebido uma graça. Os 10 curados, apenas um voltou para agradecer. Apesar de experimentar circunstâncias difíceis, algumas vezes o cristão é aquele que terá razões para se alegrar. É isso que o Salmo 23 vai nos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não, alguns eu tenho, outros não. Mas o que o salmista resiste, o que o salmista expressa aqui é: ainda que eu ande, aonde? Pelo vale. E nesse vale tem sombra, e sombra de morte. Não temerei. Por quê? Aí vem o porquê que ele não tem. Porque o Senhor está comigo. Porque tu estás comigo. Por isso, então, ele vai dizer que não teme mal algum. É a presença do Senhor que alegra, fortalece e dá descanso. Eis que estou, segundo Jesus, convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus cumprirá sempre os seus propósitos e as suas promessas. Por isso, a alegria do cristão não está baseada nas circunstâncias, mas em um conhecimento vivencial, experiencial com Deus e na garantia da vida eterna. Em Apocalipse, Cristo vai dizer por intermédio do apóstolo João que a morte, o luto, o pranto, a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia ficaram para trás. Serão coisas do passado, da existência terrena. No novo céu e na nova terra, o mal não estará mais presente, pois no mundo tereis aflições, porque o mal está aí. Os males decorrentes do pecado no mundo atual serão esquecidos no mundo vindouro. Não mais existirão. As primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo.
faço nova todas as coisas. E isso é dito por aquele que está assentado no trono, que tem toda a autoridade e que é verdadeiro. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá da igreja de Tessalônica é que eles deveriam dar graças, dizendo para Deus um muito obrigado. E isso deveria ser em tudo, não por tudo. Em tudo, não por tudo. Um exemplo disso encontramos em Jó. Jó teve dias cheios de agonias, seus ossos ardiam como no fogo, a sua doença era tão horrível que até as crianças o desprezaram. Tal era o seu estado deprimente, fisicamente falando. Jó experimentou a escuridão da noite mais sombria que qualquer outra personalidade bíblica. Jó desejou que o dia do seu nascimento e a noite da sua concepção fosse apagado da história. Tamanha era a dor do corpo e na alma, apesar de ser um servo fiel que se desviava do mal. Ele foi incapaz, então, de blasfemar contra Deus, apesar de ter sido aconselhado para fazê-lo. Embora sofrendo, Jó disse que sabia que o seu Redentor vive. Ele, o Senhor, era a sua esperança, o seu porto seguro, na vida e na morte. O meu Redentor vive. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer o seguinte, ainda o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer o seguinte para Timóteo: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Jovem disse o nome de Deus, a despeito de suas tragédias pessoais. Diante de uma grande tragédia humana, Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, pelo contrário, lançou-se em terra e adorou. Em tudo dá graças, disse Paulo no texto que nós temos de Tessalonicenses. É uma ordem, não é uma sugestão, não é uma proposta, não é um conselho. É dar graças em tudo, novamente, não é por tudo. Não podemos dar graça pelo pecado, por exemplo. Já há uma exceção, já estou fazendo aqui uma exclusão. Vou dar graça por tudo, em tudo, mas não por tudo. Não devo dar graça pelo pecado, pequei, eu dou graças a Deus porque eu pequei. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, Deus não pede que agradecemos por coisas ruins que nos aconteçam. Não é propósito de Deus que coisas ruins nos aconteçam. O mal é fruto do pecado. A gratidão em tudo, ou em todo tempo, é pelo fato de sabermos que Deus está presente. Ele está conosco. Pastor Luiz, mesmo naquele momento de dor, a dor é inerente ao ser humano, mas naquele momento de dor, a sua segurança, que você poderia dar graças, é saber que o Senhor estava contigo, o Senhor estava ao seu lado. A dor, a tristeza, o sofrimento fazem parte da existência humana, é inerente à nossa natureza e ao mundo no qual ainda vivemos. O crente pode pedir a Deus para mudar a situação
ou situações angustiantes, terríveis, pela qual está passando. Paulo, na oração, pediu para Deus remover o espinho na carne, mas a resposta que teve foi: a minha graça te basta, a dor do espinho continuou. A minha graça te basta, a minha presença, o meu consolo. A dor do espinho continuou. O Senhor não removeu a dor do espinho. Jesus, em oração, pediu para o Pai que, se possível, passe de mim o cálice da ira. Tamanha era a dor da alma de Jesus. Mas, ele disse: mas seja feita a tua vontade. E ela foi feita. A dor, o sofrimento estava presente. Nós estamos falando aqui do homem, Jesus. E ele pede que, se possível, o Pai passasse. Ele tinha consciência, Jesus, do seu papel, do propósito do Pai, usando a sua vida. Mas tamanha era a dor que ele sentia naquele momento, a dor dos nossos pecados sobre ele, a dor da ira do Pai sobre ele, que ele pede, se possível, passe de nesse cálice. Essa vontade não foi, nem poderia ser feita. E porque muitas vezes a gente pede e Deus não faz, não compreendemos. Mas quem é que conheceu, segundo o autor lá da carta aos Romanos, vai dizer: quem é que conheceu a mente do Senhor ou o pensamento do nosso Deus? Em outro momento, vamos encontrar Jesus dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito, faz isso em obediência, porque essa era a vontade do seu Pai. Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Roma, falando sobre o ministério do Espírito Santo, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil compreender como determinadas adversidades irão contribuir para o meu bem. E porque não compreendemos, muitos não aceitam, como se fosse possível em nossa limitação humana entender os caminhos de Deus e os caminhos da vida em todo o tempo. Como perceber ou compreender que mesmo a dor pode ser um recurso didático, um meio didático usado por aquele que é Senhor sobre todas as coisas. A dor e o sofrimento destrona a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. As adversidades pelas quais passamos não são boas em si mesmas, mas elas colocam o crente, o Filho de Deus, em posição de submissão à vontade do Pai, na expectativa da sua compaixão e da redenção completa. Na adversidade, eu devo voltar o meu olhar para a graça de Cristo, apesar da desgraça da situação. Na adversidade, eu devo voltar o meu olhar para a graça de Cristo, apesar da desgraça daquela situação vivenciada. Devo voltar a olhar para a sua providência, para o seu controle, para a sua soberania. Preciso voltar para o sagrado. Pois, novamente, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Lembrando que já citamos lá atrás, porque o mal está presente no mundo. Mas Jesus deixa a palavra: mas tem de bom ânimo, porque eu já venci por você. Não é aquela colocação popular que tem por aí. Jesus disse: eu venci e você vencerá também. Jesus não, eu venci por você. Ainda que você não tenha tomado posse dessa vitória no presente século, no presente momento, mas a vitória já está conquistada na cruz.
Na cruz, na morte, Jesus derrota o pecado, o poder do pecado. Na ressurreição, Jesus derrota a morte. Na morte e na ressurreição, Jesus derrota o diabo. Deixa eu pensar. É questão de tempo e você chegará lá. Pela nossa natureza terrena, somos tendenciosos à ingratidão. Lembra dos leprosos? Pela nossa natureza terrena, somos tendenciosos à ingratidão. E se de fato buscamos fazer a vontade de Deus, se de fato queremos fazer a vontade de Deus, devemos ter um espírito continuamente agradecido. Porque isso é da vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pessoa grata está capacitada para enfrentar a dor e as adversidades. Ter um espírito de gratidão é escolher a superação em vez de afundar-se na angústia, no desespero e na murmuração. Os imperativos colocados por Paulo, tais como no texto que lemos, Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito. Vão de encontro ao espírito murmurador. A murmuração causa enfermidade na alma. E isso impede-nos de ver o agir de Deus, a grandeza de Deus. E a murmuração, ela não só causa enfermidade no espírito, porque abate o espírito de quem é murmurador, porque ele só vê em preto e branco, ele só vê o negativo, ele só vê o pior daquela situação, e ele murmura, ele lamenta, ele questiona, e ele briga com ele mesmo. Mas agora, imagine o mal que ele faz, inclusive a quem está ao seu redor. E você conviver com uma pessoa que o tempo todo está murmurando de tudo, ou por qualquer motivo está murmurando, azeda o ambiente, e azeda o espírito, o estado do espírito, até quem está convivendo com essa pessoa. Até o tempo todo murmurando, só sabe murmurar, nunca tem um coração agradecido. É difícil, é verdade, é difícil. É difícil para muitos aceitarem a vida como ela é, como se apresenta para nós, com início e fim. A bonança, a vida, a existência humana, a bonança, mas também a tempestade. Há montes, mas também há vale, e muitas vezes vale da sombra da morte. Há vida, mas também morte. Há saúde, mas também há enfermidade. Há paz, mas também há guerra. Há ganhos, mas também há perdas. Há contratempos e há contradições. Em tudo, dai graças. Não é dar graça pela desgraça, pela tragédia, pelo acontecimento indesejado, pelo pecado em si mesmo. Dá graças, porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E ainda o salmista, no Salmo 23, vai dizer que a tua vara e o teu cajado me... E aí a gente ouve alguns pregadores dizendo que a vara é para te bater se você pecar. Mas o texto está dizendo aqui que é para consolar. Não está dizendo que é para disciplinar. Porque a vara servia para espantar o lobo. O cajado servia para resgatar a ovelha quando ela caía na ribanceira, ou quando ela ficava presa no meio dos espinhos, que alguns arbustos tinham espinhos. O cajado estava lá para resgatar a ovelha do perigo. Se ferir, perigo de morte.
A vara estava lá para bater no boi. Disse o meu carro, a tua vara, o teu cajado, me consola. Em tudo, dai graças. Não é da graça pela desgraça, pelo pecado. Mas é pelo fato de que, apesar da vida, das circunstâncias adversas, Deus está conosco. Dar graças é fazer a vontade de Deus em obediência, é ser obediente. Dar graça é ter a certeza de que Ele não perdeu o controle. Outro dia eu recebi uma mensagem do WhatsApp e que alguém expunha lá numa situação de perigo, uma situação delicada, uma ameaça, um risco de morte, e a outra pessoa vai para consolar e diz assim: Deus ainda, tenha fé, Deus ainda está no controle. E eu fiz um comentário para minha esposa: não cabe esse ainda. Porque esse ainda é como se houvesse a possibilidade dele em algum momento não estar. Deus ainda está no controle. Não, Deus está sempre no controle. Ele está sempre no controle. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não perceba, Deus sempre está no controle. Não é amigo? Ele está no controle sempre. Da graça. Ser grato é saber que por meio do Espírito Santo Ele nos consola e nos dá paz, aquela que excede todo entendimento. Como pode esse crente? Como pode esse crente? Está sorrindo, está em paz. Como você pode esse crente estar adorando quando é situação dessa? Você já teve a experiência de ir visitar alguém num estado assim de saúde bem crítico, está internado no hospital, está no leito da dor, do sofrimento, da enfermidade, e você vai visitá-lo para consolar, para levar uma palavra de consolo, né, amigo? Aí você que sai lá consolar. Mas como que pode? Eu fui para consolar e eu saí consolado. É possível? Como é que isso acontece? A pessoa está lá serena, em paz, uma fé firmada em Deus, firmada em Cristo, porque essa é a paz que excede a toda compreensão, a todo entendimento. Como que pode fugir a compreensão? Fui visitar para consolar, fui levar uma palavra de consolo, saí consolado. O que você viu, o que você assistiu? Você olha o quadro, você olha a situação em alguns casos, físico, orgânico. Como é que pode? E a pessoa está ali. Parece que nada daquilo está acontecendo. Você olha e fica triste, você olha e fica abatido, você olha e fica espantado. E quem está passando por aquela situação está com a fé firmada em Cristo, viva, consolando a outro, sendo testemunho para outro. Você tem que ser obra do Espírito Santo. Ser grato é demonstrar fé, que é a certeza de coisas que se esperam, segundo a definição bíblica. Ser grato é demonstrar amor por Ele como Criador e Senhor da vida. Ser grato é demonstrar esperança, que é a expectativa de se alcançar a vitória. Ser grato é ter o ânimo renovado. Falei da ânsia, agora eu falo do ânimo. Ser grato é ter o ânimo renovado. É deixar, é abandonar, é perder o desânimo. Ser grato é ter coragem e determinação diante dos obstáculos e do perigo. Porque eu sei, segundo o apóstolo Paulo, em quem tenho crido. E sei também que Ele é poderoso para me sustentar, para me guiar. Gratidão. Mais um ano de vitória. Celebramos e festejamos, oferecemos ao Senhor da glória, ao Senhor da igreja, ao Senhor da sua vida, ao Senhor da vida e da eternidade, a nossa gratidão.
mais um ano de existência e por tudo aquilo que Ele tem permitido, na sua soberania e sabedoria, que passemos por elas. Deus te abençoe, Deus te dê consolo e Deus te dê um coração, sempre um coração grato, apesar de tudo, apesar de qualquer circunstância. Sabe que Deus é, que Deus está, que Deus se faz presente, que Deus te ama, que Deus cuida de você, da sua casa, da sua família, do seu coração, dos seus filhos. Deus é. Apesar da situação, parece que não tem solução. Algumas vezes a gente não vê uma luz lá no fundo, como se diz, no fundo do carro. Mas Deus é. E apesar do seu momento como humano, de fraqueza, muitas vezes, Paulo mostrou a sua fraqueza. Ele não escondeu a sua fraqueza. Apesar da pessoa humana. Há uma questão entre nós, religiosos, de que algumas vezes a gente quer viver como se a gente não fosse aquilo que nós somos na essência, humanos. Tem dor, tem decepções, tem algum momento até duro. Possa ter vacilado na fé, porém, busca aquele que é o Consolador, nosso Consolador, aquele que nos faz a paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida desta igreja, para que ela continue sendo fiel a Cristo e a palavra do nosso Deus. Amém. Espera só um pouquinho, presbítero, já estamos encerrando. É uma verdade que eu gosto, que ele acabou de concluir, é que nós devemos entender que nós ficamos doentes. A gente fala tanto nas mensagens de cura, de engrandecimento, até de riqueza, mas às vezes achamos que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis, passamos por isso. Bem, quero agradecer ao presbítero que sempre, próximo ano já está convidado. E também agradecer também aos nossos visitantes. Está aqui a mãe da irmã Rafaela, é sua mãe, Leise, e ela fez parte, Do início. Rafael também. Na época, para mim, ela sempre vai fazer parte. Deus abençoe. Por isso que eu pedi para o presbítero Manuel, que foi um dos aí lá atrás, o presbítero Manuel, o presbítero Marcelo, a mãe da Rafaela, alguns bem antigão mesmo, assim, que fizeram os primeiros alicerces. Nossa gratidão a todos vocês, que sempre abençoaram a nossa igreja. Alguns não estão aqui, não puderam vir, mas eu sou grato a Deus por cada um. Como foi orado, eu me lembro que falou que cada tijolinho, cada coisa, cada peça, cada coisa que você fez por essa igreja, continue. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Então, eu quero agradecer aos visitantes, aos irmãos da igreja, e depois nós estaremos indo lá para trás para comemorar fisicamente. Parece que vai ter algumas guloseimas para nós, mas também, irmãos, eu queria só comunicar, o conselho decidiu que nós não teríamos a Santa Ceia. Vocês sabem, eu não estava muito bem, eu tomei uns remédios, e tem alguns remédios que eu tomo, me deixa assim, desculpe a expressão, meio bíblico, droga, e ontem eu cheguei até com uma vergonha, peço até desculpa, me levaram lá para cima, nem lembro, a meio disse que foi o Daniel, nem lembro disso, a dor foi tão grande, aí me deram um remédio lá, e eu acabei indo para cima, nem não vi o acontecimento, mas é como ele diz, tudo dá graça. Deus não permitiu, mas Deus sabe todas as coisas. Quero agradecer de coração e dizer para cada um de nós vamos ter agora, eu falei que depois do aniversário vamos pegar filhos, vamos fazer reunião, nós vamos terminar o que tem que terminar, nós vamos evangelizar. O projeto nosso é crescimento, vamos crescer, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vou pedir para todos os presbíteros estarem aqui à frente, os presbíteros e os diáconos. Os diáconos vêm aqui à frente, presbítero e diácono.
Pedir a alguém que fica aí na porta, né? Agradecer ao filho da irmã Amélia, que está conosco, Deus te abençoe. Amém. Sabe, irmãos, eu vendo a foto ontem dos presbíteros, sabe o que alegra mais no pastor? É quando a igreja, a gente sente que a igreja tem firmeza. Quando o pastor está doente, não pode estar, e os presbíteros tomam algumas decisões que a gente vê que é de Deus e que são firmes. Eu quero agradecer aos presbíteros, aos diáconos, que fazem parte do contexto que a gente chama de, como a gente fala, termo técnico, né, os oficiais da igreja que tem abençoado. Pedir para que o presbítero Roberto esteja orando pelos nossos oficiais, orando pela igreja, e eu estarei dando a bênção apostólica. E depois nós teremos lá atrás um cachorro quente, não sei se vai ter bolo, vai ter bolo? Nosso Deus e Pai, Amém. bendito seja sempre o teu nome, Amém. pela graça que nos assiste, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Amém. E as tuas mãos poderosas estejam sempre estendidas sobre a vida dos oficiais desta igreja, sobre a vida da liderança desta igreja, a começar pela vida do pastor, e por todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma ministram nesta igreja, são um instrumento em tuas mãos para que a tua palavra seja ministrada aos corações. Amém. Que vidas sejam abençoadas e vidas sejam ganhas para Jesus Cristo como Amém. autor e consumador da nossa fé. Amém. Abençoa esta igreja, Senhor, para que ela continue caminhando firme nas tuas promessas, Amém. fiéis, ó Deus, à tua palavra e sempre voltada para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, renovando diariamente a aliança, a esperança, a fé, na certeza de que a tua presença é consoladora, a tua presença sustenta, ó Deus, e que o Senhor mesmo seja o mestre sobre todos eles, sobre cada um, que esta igreja continue sendo abençoada, que a vida de cada pessoa que se fez presente nesta noite tenha prosperidade material, espiritual, emocional. Ó Deus, aqueles que visitam esta igreja nesta noite, que saiam daqui tocados pelo Espírito Santo do Senhor, que visitará cada coração e falará a cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos assim, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a gratidão do nosso Deus faça resplandecer sobre você, o rosto sobre você. Que as misericórdias e as duradouras gratidões que vêm através de nós ao Senhor Jesus por tudo que tem feito, pela sua graça e pelo amor de Deus. E também que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e toda a igreja espalhada por toda a terra, até que Ele venha buscar. Amém. Amém. Igreja, oração silenciosa, despedindo na casa. Eu vou pedir para o presbítero Roberto, mas os presbíteros da igreja e os oficiais estejam lá na porta para receber um abraço. Amém? Não vão embora, irmãos. Amém?